Muito bem, bom dia a todos, pessoal que está aqui na sala, você que está em casa me assistindo, inclusive no YouTube, meu cordial bom dia, meus caros alunos. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Na Semana Jurídica, a gente analisa os informativos do STF e do STJ, e esse é o tema do qual nos ocuparemos de agora até às 10 horas. Eu não separo por temas porque eu acho antiproducente. Então, o que eu faço? Para mim, a atualidade é fundamental. Portanto, eu vou analisar do mais recente para o menos recente. Tá? Dezembro, teve um julgado do STF que disse que não pode haver, não precisa anotar isso não, que não pode haver execução provisória da pena. Isso todo mundo já sabe, então não vou comentar. Então vou partir de novembro, outubro, setembro, agosto, julho, até quando o tempo permitir. E aí eu garanto a vocês a maior atualidade possível, tá bem? Comecemos então com os informativos vamos para a tela de novembro, do STF e do STJ. Primeiro de tudo, quando você vai estudar um informativo, você tem que fazer o quê? Você tem que identificar qual foi o tema tratado naquele julgado. Então, STJ, informativo 658. Qual é o pano de fundo aqui? O pano de fundo aqui foi uma questão ligada a crime patrimonial. Ok? A pergunta é, crime de furto. Qual é o objeto? Vamos lá, qual é o objeto material do crime de furto? Não é patrimônio, patrimônio é o bem jurídico protegido. O objeto material qual é? É a coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Não é? O que é coisa alheia móvel? Veremos aqui, talvez na aula 5 ou 6, já vamos falar muito aqui de furto e roubo, muito. Coisa alheia móvel é uma coisa móvel, esse é autoexplicativo. Tá? Coisa alheia é a coisa que pertence a alguém, que tem um proprietário, que tem um dono. Ok? Bom, o que chegou no STJ? Dívida de corrida de táxi. Coisa alheia móvel, não caracterização. A dívida de, olha que legal, a dívida de corrida de táxi não pode ser considerada coisa alheia móvel para configurar crime patrimonial. O que aconteceu? O agente, o passageiro, se negou a efetuar o pagamento da corrida de táxi e desferiu um golpe de faca no motorista, sem subtrair objeto algum. Então o passageiro chegou ao destino e não quis pagar a corrida, e desferiu um golpe de faca. Foi denunciado pelo crime de roubo. Falei, tanto furto quanto roubo tem o mesmo objeto material, coisa alheia móvel. E em ambos, olha que interessante, qual é o verbo típico? O verbo típico é subtrair. O que é subtrair? Subtrair é retirar, é pegar. Né? Então, vem para cá, Rony. Eu vou subtrair o meu cartão do bolso. Então, eu subtrair. Ok? Eu vou subtrair o telefone do bolso. Então, tirou, subtrair. Tá? Bom, e aí, o que aconteceu? A corrida de táxi pode ser uma coisa alheia móvel? Sim ou não? O agente olha para a tela, ele subtraiu alguma coisa? Sim ou não? Não. Ele apenas negou-se a pagar e deu uma facada no motorista. Tá? E, inclusive, destacou-se aqui, sem tentar subtrair objeto algum. Ou seja, isso não configura roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Se ele desferisse uma facada para subtrair o dinheiro que estava no bolso do taxista, o relógio do taxista, o telefone celular do taxista, aí tudo bem. Ou para subtrair a chave de roda do carro, roubo. Agora, ele não subtraiu bem algum, então isso não é roubo. E o STJ vem para dizer isso, que para mim chega a ser lógico, né? Claro que não é roubo. Ele subtraiu coisa alheia móvel? Não. Não. Ok? Gabriel, qual é o crime? Bom, então vamos lá. O STJ também não disse qual seria o crime. Por quê? Porque não caberia tipificar. Caberia analisar o que veio na denúncia e dizer se é esse crime ou se não é. Tá? E eu pergunto a vocês, qual é o crime? Negar-se a pagar uma corrida de táxi não é crime algum. Estamos diante de um ilícito civil. Eu tenho uma dívida,
E aí, tudo bem. Na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. O motorista vai ter que ajuizar uma ação ordinária de cobrança, vai ter que ter prova testemunhal de que ele não quis pagar, e aí não dá, é inviável. Mas crime não tem. Tá? Nesse caso, o que nós teremos será apenas uma lesão corporal, ok? Por conta da facada. Então, não houve roubo, mas sim uma lesão corporal. Perceberam isso? Tá bem? Vamos então prosperar para o próximo julgado. Mesmo informativo do STJ. Assédio sexual. Artigo 216 do Código Penal, que é o artigo que a gente vai ler agora junto. Vamos lá, nós vamos ler juntos. Vem para cá. Vamos para o 216. Abram aí. Ah, Gabriel, não trouxe o código para a sua aula, então será a primeira e última vez. Presencialmente, que não trouxer o código, não vai entrar. Ah, vou na coordenação reclamar. Vai. Vou entrar com uma ação para garantir. Vai. Dane-se, você não vai entrar na minha aula sem o código. Tá bem? Bom, que seja só hoje. Tá falando sério? Claro que eu tô. Claro que eu tô. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes a exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. Bom, o que nós temos aqui? O agente vale-se, como dispõe o tipo penal, da condição de superior hierárquico ou de uma ascendência inerente ao emprego, cargo ou função para obter vantagem ou obter algum favorecimento sexual. A pergunta é, esse crime, ele pode ser praticado na relação professor/aluno? Sim ou não? O tema é altamente controvertido em doutrina, tá? Na minha opinião, não. Por quê? Existe superioridade hierárquica? Vamos para o tipo penal. Existe superioridade hierárquica entre professor e aluno? Sim ou não? O aluno é meu funcionário? A empresa é minha? Não. Eu dou aula em pós-graduação, eu dou aula normalmente para CEO de multinacional, de crimes tributários. Pô, o cara é chefe, ele é o chefão, o poderoso chefão de uma empresa bilionária, com sede em Nova York, na China, em São Paulo, no Rio. Ele tem, abaixo dele, 2.000 funcionários. Ele é meu subordinado? Aonde isso? Não é? Então, quer dizer... Agora, de outro lado, existe alguma ascendência em razão de emprego, cargo ou função? Olha para a tela. Isso aqui não existe. Existe alguma ascendência em razão de cargo, emprego ou função, professor-aluno? Existe? Sim ou não? Existe? Não. Não. Existe entre mim e o meu estagiário. Existe entre mim e o advogado júnior do meu escritório. Agora, professor-aluno não existe. Então, não há o elemento típico. Porém, o STJ disse que é possível sim. Tá? Possível sim. Aqui, ó. E reconheceu que a maioria da doutrina despreza a condição de superior hierárquico ou ascendente, ou seja, é majoritário que não pode. Contudo, o STJ, na contramão da doutrina majoritária, e não tem problema nenhum nisso, ele pode fazer isso, ele disse que sim. Ele disse que sim. Olha aqui, ó. É irrazoável excluir relação de ascendência por parte do docente no caso de violação de seus deveres funcionais e morais, consistente em, olha agora, atribuir notas, reconhecer o mérito e aprovar aluno não apenas pelo seu desempenho intelectual, mas por eventual barganha sexual. Assim, revela-se patente a aludida ascendência em virtude da função. Com todas as vênias, não concordo, mas entendeu que sim. Tá? Agora, o julgado tem uma grande qualidade. Qual? Disse que é patente
a aludida ascendência. Finalmente eu vi alguém escrever isso certo. Geralmente falam que é latente, está na cara, isso é latente. Vá ao dicionário, latente significa oculto. O que está na cara, o que está claro é patente. Mas assim caminha a humanidade, né? Ao passo de formiga e sem vontade de falar um português correto. Enfim, vamos lá. Bom, no mesmo mês de novembro foi um mês muito profícuo de informativos, acho que setembro foi mais ainda STJ Informativo 659, vamos para a tela. No 659 tivemos uma questão ligada a crime contra a humanidade. Artigo 7º do Estatuto de Roma, tratado internacional internalizado pelo decreto de 2002. É necessária a edição de uma lei em sentido formal para tipificação de crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internalizado. Qual foi o ponto aqui? Vamos lá. Agora eu quero ver vocês que estão aqui na sala. Vamos ver aqui, como diz o ditado antigo, da minha época, quem tem garrafas para vender. Qual foi o pano de fundo desse julgado? Desculpa, meu celular. Por isso que eu não brigo com vocês quando eu toco de vocês. Eu vou esquecer o meu um dia e o meu vai tocar. Eu estou com meus alunos ocupados, depois eu te atendo. Então vejam, qual é o pano de fundo aqui? Olha para o julgado e me diz. Isso é crime contra a humanidade. Mas onde está previsto em lei isso? O tratado traz crimes contra a humanidade, Estatuto de Roma. Mas não tem uma lei interna tipificando a conduta. Isso aconteceu, sabe aonde? Você já viu isso acontecer, mas você não sabe, mas já viu. Lei de tortura. O Brasil é signatário de 2 tratados internacionais nos quais se obrigou a reprimir a tortura. Mas não tinha uma lei interna ainda. Só em 1997 que houve o advento da lei de tortura 9455/97. Então, até lá, não havia tipificação. Ok? O Congresso correu, editou uma lei muito mal elaborada, porque o Fantástico mostrou uma atuação da Polícia Militar em Diadema, do soldado Rambo, lembram disso? Que torturava as pessoas e tal. Aí o Congresso, motivado por direito penal simbólico, uma lei reativa, uma lei identificativa, pegou o primeiro projeto de lei que tinha muito mal feito, aprovou a lei de tortura. Mas até ali não era crime, por quê? Não basta ter previsão em tratado internacional. Isso é crime contra a humanidade. Tá, mas onde está? Está no tratado, e o tratado foi internalizado. É o suficiente? Não. Então, o pano de fundo qual é aqui? Princípio da legalidade. Tem que haver uma lei interna brasileira prevendo aquela conduta como criminosa, ou seja, não basta previsão em tratado internacional. Olha para a tela, foi o que disse aqui. Tem tratado prevendo o crime contra a humanidade? Tem. Contudo, é necessária a edição de lei em sentido formal. Então, o pano de fundo qual foi aqui? Princípio da legalidade. Tudo bem? Percebeu? Então, vamos seguir. Aqui é a continuação do julgado. Bom, então vamos lá. Outro julgado. 5ª turma, mesmo informativo, agora 5ª turma, tráfico de drogas. O que faremos agora? Vamos todos abrir a lei de drogas. Não adianta você ficar lendo o julgado na tela e você não acompanha na lei. Isso não é estudo correto. Mas o meu coach falou que eu tenho que... Esquece teu coach, talvez ele nunca tenha passado em qualquer concurso, inclusive. Eu já passei. Lei de drogas. Bota na tela para ver o número da lei. Lei de drogas. Não é? O que são drogas? Todas as substâncias descritas na portaria 344/98 da Anvisa. Não é só maconha, cocaína, skunk, crack, camisa do Flamengo. Não é? Ou seja, a portaria tem mais de 400 substâncias que são consideradas drogas ilícitas. Talvez tenha um remédio em casa que seja considerado e você não sabe. Defendi algumas pessoas já que vinham de Miami com remédio para emagrecer na mala e não sabia que a substância estava na lei de droga, na lista de drogas.
preso. Não é bandido, traficante, não. É gente como a gente. Aqueles caras marombeiros que trazem um monte de produto, lá, um monte de pó lá de Miami e tal, que é malhador. Aí tinha um lá na lista de droga. O cara foi preso em flagrante. Ficou preso uma semana e depois a gente absolveu. Mas, quer dizer, então tá lá na lista, tá? Agora, nessa lei, vejam a majorante do artigo 40, inciso 3. Veja lá. 40, inciso 3. Bom dia. Trouxe o Código Penal? Que bom. Toma. É levinho. As duas mãos, você não vai aguentar. É bom que é leve, né? Se vai de meia com... É portátil, ela leva para lá, leva para cá. Bota no bolso, inclusive. Bom, tem a majorante do 40, inciso 3, não tem? Leia para si o que ela diz. Não precisa ler alto, não. Leia para si. Diga-me o que você percebe. A majorante existe por quê? Porque o agente pratica o tráfico nesses locais aí descritos, que são locais de grande movimentação e circulação de pessoas, não é? E aí está o quê? Unidade prisional. Leia atentamente o 40 caput. Olha o poder que dá ler a lei. Leia a cabeça do 40. Agora, leia o inciso 3. Pedro, leia alto, por favor. A infração ou se a infração? Como começa o inciso? A infração tiver sido cometida. Então, é cometer um crime, né, nesses locais. Tudo bem? A pessoa está presa. Negocia venda e compra de drogas pelo celular. Negocia o tráfico de dentro do presídio. Ah, mas tem celular no presídio? Tem tudo que nós temos aqui fora. Tem tudo lá. Enfim, incide essa majorante? Ou a droga tem que passar por dentro do presídio? Ele tem que estar lá com a droga consigo para vender? Não. Não tem aí 33, importar, exportar, remeter, preparar, adquirir, vender. Eu posso falar, estou te vendendo aí 10 quilos de cocaína da pura, tá? Paga para o Beltrano que ele vai levar para você a droga amanhã de manhã. Eu não tenho a droga comigo, mas não estou negociando, vendendo. Não estou, vou comprar de você 3 quilos que vem da Colômbia, vou mandar... Quer dizer, eu estou negociando, adquirindo, vendendo dentro do presídio. Então, incide a majorante, sim ou não? Ou a droga tem que passar por dentro do presídio? Incide ou não incide? Incide, claro. Se a infração tiver sido cometida, então uma mera negociação por telefone já é suficiente. Isso veio no informativo já de 2016 ou 2017 da STJ, e foi exatamente a questão da prova para delegado do Pernambuco 2016. O agente que negocia droga por telefone celular no presídio, incide ou não essa majorante? Incide, o crime está consumado, olha para a tela. Não é necessário, crime praticado em presídio por meio de telefone. Não é necessário que a droga passe por dentro do presídio. Por quê? Correto. Julgado correto. Basta negociação, basta praticar um verbo típico. Tá? Então, isso aqui tem tudo para cair nas suas próximas provas. Vamos prosperar para o informativo 660 do STJ, 660. Estatuto do Estrangeiro. Revogação por essa lei. Existiu uma lei que era chamada Estatuto do Estrangeiro. Não sei se vocês se lembram. Essa lei, ela foi revogada por essa aqui em 2017. Essa lei, o Estatuto do Estrangeiro, tinha alguns crimes. Essa lei aqui, 6.815, tinha alguns crimes. Mas toda ela foi revogada, o que para vocês é ótimo, menos uma coisa para estudar. E lá o artigo 125, inciso 8, inciso 13, trazia um tipo penal
que era uma modalidade de falsidade ideológica. Então, o estrangeiro, ele foi condenado por praticar esse crime. Tudo bem? Esse crime. E aí, essa lei de 2017 revogou o Estatuto do Estrangeiro. A pergunta é, houve abolitio criminis? Sim ou não? Houve abolitio criminis? Não. Não. A conduta deixou de ser criminosa? Vem para cá. O que é abolitio criminis? É a conduta ser criminosa e deixar de sê-la. Deixou de ser criminosa? Não. Porque com a revogação do Estatuto Estrangeiro, ela passou a configurar a falsidade do Código Penal, artigo 299. Então, o que aconteceu aqui não foi abolitio criminis, mas sim, como diz o julgado, continuidade normativo-típica. Isso, olha para a tela, isso aqui está revogado, mas a conduta agora é tipificada no artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Perceberam isso? Tudo bem? Julgado em 5/11/2019. Uma das datas mais importantes do mundo. O que se comemora dia 5/11? Meu aniversário, muito bem. Né? Vamos lá. É bom que é perto do Natal, né? Já pode me dar, já peço panetone de presente. E dá balduco, não quero Copenhague, que é balduco. Não tem melhor. Vamos agora aos informativos do STF, tá? De novembro. Vejam como um mês, que foi novembro, traz tantas questões que podem vir em prova. 959. Dupla persecução penal em âmbito internacional. Bom, vamos ver aqui o julgado. Qual foi o pano de fundo? Dupla, como o nome sugere, o título persecução penal. A segunda turma concedeu a ordem de habeas corpus para quê? Para trancar a ação penal movida contra o paciente, denunciado por lavagem de dinheiro. O que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Transferiu dinheiro de tráfico de drogas da Suíça para o Brasil. E ao transferir o dinheiro, ele estava escamoteando, escondendo, então isso é lavagem de dinheiro. Só que aí, olha que interessante, ele já tinha sido processado e condenado onde? Na Suíça. Pelos mesmos fatos. E lá, a condenação transitou em julgado. Tudo bem? Ok? Então já foi condenado lá. Tá? Transitou em julgado e cômputo de período de encarceramento de prisão preventiva como execução antecipada da pena naquele estado. Tá? Enfim, estudem muito, passem nos seus concursos. E uma razão muito grande é essa aqui. Conheçam a Suíça, é um lugar fantástico, é outro mundo, do outro mundo, do outro mundo. Então, o que existe aqui? A turma reconheceu, olha que interessante, agora a turma reconheceu que os fatos apreciados pela justiça brasileira são os mesmos que a justiça suíça analisou e condenou. Seria uma dupla punição? Pelo mesmo fato? Sim ou não? Responda só a essa pergunta. O que você acha? Sim ou não? Sim. Então quer dizer que se ele fez conexão, por exemplo, em Miami e depois no Panamá, tem que ser julgado lá também e condenado. Vai cumprir 4 penas em 4 países diferentes, pelo mesmo. Vai viver a vida preso viajando. Já pensou? Né? Então quer dizer, pode? Não, claro que é uma dupla punição. Mesmos fatos, tá? Agora, se praticou o tráfico na Suíça e a lavagem no Brasil, são 2 crimes diferentes, problema nenhum. Agora são os mesmos fatos, então já puniu na Suíça, não pode haver punição pela justiça brasileira, tá? Por isso que o STF concedeu o HC. Aqui, ó. A dupla persecução penal é proibida, isso está na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bem? E no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ou seja,
é vedada a dupla persecução por idênticos fatos. Na sua prova, você vai ter que olhar para onde? Você vai olhar para isso aqui, ó. Mesmos fatos. Tudo bem? Sigamos, portanto. Vamos lá. Aqui o ministro Gilmar Mendes conclui, né, o julgado. Tá? Bom, vamos agora para os informativos. Vem para cá. De novembro, esses foram julgados. Vamos agora para os informativos de outubro. Correto? Então vamos lá. Vamos ver os informativos de outubro, porém faremos isso no próximo bloco. Estamos esperando o café chegar. Vamos, enquanto isso, estudar. A gente veio aqui para tomar café. O estudo é um elemento acidental da nossa aula. Vamos para a tela. Informativos de outubro. Começando pelo STJ. Por que STJ sempre, Gabriel? Porque é melhor. Tem muito mais julgado da STJ do que STF em penal. Tá? Informativo 656. O que se julgou aqui? Violência doméstica. Vamos abrir a lei Maria da Penha. Abram a lei 11.340 de 2006. O que o legislador exigiu? O legislador, sempre atento à violência doméstica, ele entendeu que a mulher podia elaborar uma representação pelo crime dessa pena pública considerada na representação e depois ser coagida a, como se diz na gíria, a retirar na delegacia, retirar a queixa. Na delegacia, vou retirar a queixa na delegacia, né? Enfim, linguagem popular. Retirar a queixa. Ou é ameaçado, ó, se você não for lá e tirar a queixa, eu vou te matar. Então ela vai lá com medo e o que é, tecnicamente falando, retirar a queixa? A retratação da representação, né? O legislador, com receio disso, falou, entendeu o seguinte: a retratação só será possível se a mulher fizer lá na frente do juiz, numa audiência marcada específica para isso. É uma audiência só para isso. A senhora foi vítima de violência? Fui. O que aconteceu? Meu marido me espancou. Tá, a senhora não quer prosseguir? Não, não, excelência, eu não quero prosseguir, eu quero... Estamos bem, vivendo em paz, não é? Enfim, não entendo mais, né? Também, o que tem que entender, né? Isso aí é o amor que vai dizer de cada um. Estamos bem, vivendo bem, aconteceu, mas foi um fato episódico, enfim. Então, estamos tranquilos, vivendo bem, as crianças estão felizes, nós estamos juntos de novo, então eu quero retirar a queixa. Aí o juiz vai olhar para ela, a senhora tem certeza? Tenho, doutor, tenho. Isso aqui é definitivo, tá? Ele vai ficar impune. Não, tudo bem, é o que eu quero. Agora, se ela fala assim, a senhora tem certeza? Tenho. A senhora foi coagida? Não, doutor, não fui não. Não fui não. Aí a mulher começa a ficar nervosa, começa a suar, começa a tremer. A mão está coagida. Aí o juiz pode fixar medida protetiva, afastá-lo do lar e tudo mais, para prosseguir. Ela está ali, mas está mentindo. Por isso tem que ter a sentença do juiz, sentença vem do latim, sentire. O juiz vai sentir se é voluntário ou não. Se ela está sendo ameaçada, coagida, não é? Aí ela, coagida, o juiz, a senhora tem certeza? Ela, tenho. Aí o advogado olha para o juiz. Eu estava fazendo as contas essa semana, eu devo ter feito em toda a minha vida umas 1.500 audiências por aí. E às vezes a gente com o juiz, né, era a mesma juíza sempre, na vara criminal federal, a gente conversava no olhar, no meio da audiência. Aí o advogado olha para o juiz e faz aquela cara, você tem certeza? Tenho sim, tenho, advogado. Querendo ajudar a mulher. O juiz sabe que é mentira, está sendo coagido. Então, tem que ser uma audiência, não é o juiz marcar uma audiência para a mulher ir ao cartório da vara para dizer se quer ou não e assinar. E foi o que fizeram aqui. O juiz marcou essa audiência de retratação no cartório, com o serventuário.
Olha para a tela. Lê o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Vamos ler o artigo 16. Você vai entender o que eu estou falando. Leu. Então, o que aconteceu aqui? Vem para a tela. Não atende ao disposto no artigo 16 a retratação da suposta ofendida ocorrida em cartório da vara, sem designação de agente específica para isso. É claro que tinha que chegar no STJ, violação de lei federal. Aqui foi até por habeas corpus, não foi nem resp. Tá? Mas o que fez o STJ? Cassou a decisão que rejeitou a denúncia com base unicamente na retratação. A mulher foi ao cartório da vara criminal, com o serventuário, fez a retratação, e o STJ, não, está errado. Aí o juiz fez o quê? Tendo em vista a retratação, rejeita a denúncia. Não. Decisão cassada e prossiga-se nos autos. Entenderam isso? Tema da moda, violação literal da lei. Conclusão, isso tem tudo para vir na sua prova. E quando isso acontecer, como diz o rei, você vai lembrar de mim. Tá bem? Vamos para a tela. Próximo julgado, informativo 657 do STJ. Lavagem de dinheiro. Eu adoro esse tema. Corte especial, tá? Pedro, o que significa corte especial do STJ? Órgão de cúpula. É, especial, né? Senão seria corte subsidiária. Enfim, corte especial é o plenário, os 33 ministros juntos julgando. Tá? E aí, o que aconteceu? A evolução legislativa da lavagem de dinheiro. Tá? A nossa lei de lavagem, que é a lei 9.613/98, que você vai fazer o que com essa lei agora? Você vai abrir. Eu te falei lá atrás, eu sou chato. Olha o artigo 1º. Olha o artigo 1º. O que diz? Olha os incisos, não estão revogados? Aí que está. Vamos ver, no final desse semestre que se inaugura agora, a lei de lavagem de dinheiro. E existem 3 gerações de leis de lavagem de dinheiro. Tá? Leis de primeira geração, leis de segunda geração, leis de terceira geração. Gabriel, tem alguma coisa a ver com geração de direito fundamental? Não, nada a ver, esquece isso. Não baixa o nível não, isso aqui é direito penal. A melhor matéria de todas. E é mais difícil, na minha opinião. O que é uma lei de primeira geração? As gerações da lei de lavagem estão ligadas à relação entre a lavagem e a infração antecedente. Lava-se dinheiro proveniente de uma infração penal antecedente. Ok? Para as leis de primeira geração, só é possível a lavagem de dinheiro proveniente do crime de tráfico de drogas. Nenhum outro crime. Então, se o agente lavar dinheiro de sonegação fiscal, lavar dinheiro oriundo de contrabando, de descaminho, de tráfico de armas, não se fala em lavagem de dinheiro. Tá legal? Já as leis de segunda geração são leis que trazem um rol de crimes antecedentes. Ok? Ô, Claudinho, muito obrigado. O pessoal pede café, depois fala que não quer, então eu vou tomar os 3. Está tudo sem açúcar, né? De doce basta a vida. Né, Claudinha? Sem adoçante também. Tá puro. Sim que é bom. Obrigado, tá? Quando esfriar um pouquinho eu bebo. Deixa os 3 aqui. Comportem-se. As leis de segunda geração
trazem um rol de crimes antecedentes. Então, só se pode lavar dinheiro proveniente daqueles crimes. A nossa lei, como você viu aí, não está o artigo 1º todo revogado, os incisos? Sim ou não? A nossa lei, ela tinha um rol. Ela era de segunda geração. Qual é o primeiro crime que aparece aí? Tráfico de drogas, não é? Tudo bem? Então, só se pode lavar dinheiro proveniente dos crimes descritos nesse rol. Então, o que é muito comum? Lavagem de dinheiro proveniente de sonegação fiscal, não poderia haver lavagem porque o crime tributário não estava nesse rol. O que aconteceu? Olha para a tela. Essa lei aqui, de 2012, alterou a lei de lavagem e revogou o rol. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa lei passou a ser uma lei de terceira geração. Leis de terceira geração são leis que admitem a lavagem de dinheiro proveniente de qualquer crime. Qualquer infração penal. Não me vá falar qualquer crime na prova, porque pode ser crime ou contravenção. O jogo do bicho, por exemplo, é contravenção penal. Tá? Então, quanto mais se avança na geração, amplia-se também, portanto, o espectro de infrações penais antecedentes. E a nossa lei, em 2013, passou a ser uma lei de terceira geração, como você constatou, e olha a importância, o poder que dá ler a lei. Você constatou, lendo o artigo 1º, que a nossa lei, com a revogação dos incisos, passou a ser uma lei de terceira geração. Tá? Agora, em termos de lei penal mais benéfica, lei penal mais severa, a nossa lei, olha para a tela, era de segunda geração, passou a ser de terceira. Então, essa lei aqui de 2012, que transformou a nossa lei de lavagem em uma lei de terceira geração, é mais severa ou mais benéfica? É mais severa ou mais benéfica? Mais severa? De novo, vem para cá, Rony. A lei que transformou a lei de lavagem em terceira geração é mais severa ou mais benéfica? Mais severa, disse o povo aqui da sala. Mais severa, vocês estão certos. Foi só um suspense. Por quê? Porque ampliou o rol de crimes de infrações penais antecedentes. Não é isso? Portanto, se é mais severa, como é que você vai trabalhar com o tema lei penal no tempo? Você aplicará o princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais severa. E retroatividade, positivada no artigo 5º, inciso 40 da Constituição de 88. Né? Portanto, não retroage. Mas não retroage em que medida? Vamos para a tela. Essa lei, né? 12.683. Muito bem. Linha do tempo. Lei 12.683/2012. Se o crime de lavagem foi praticado antes dessa lei, não importa que o agente vá ser condenado agora, em 2020, por exemplo, não importa. Se o crime foi praticado até 2012, qual é a nossa missão? Essa é a consequência. O que é aplicar o rol? A nossa missão é verificar o quê? Haverá lavagem, desde que a infração antecedente estivesse naquele rol do artigo 1º. Perceberam? Ok? E foi o que disse aqui o STJ. Portanto, olha que interessante. É o que eu falo, né? Vocês querem beijar a princesa sem matar o dragão primeiro. Quer falar de lavagem, de Weltzel, Zaffaroni, e isso aqui, e não sabe a base. Não sabe a diferença de direito objetivo e direito subjetivo. Aí que você se estrepa na prova. Então, aqui é uma questão de base. Tá? Qual é? Olha como é importante a base. Se o STJ disse que não pode retroagir, que a infração antecedente tinha que estar no rol do artigo 1º, qual é o pano de fundo desse julgado? Teoria da atividade, cumulada com o princípio
da retroatividade da lei penal. Então, o pano de fundo aqui, não é lavagem de dinheiro, o pano de fundo é aplicação da lei penal no tempo. Aula 1 do semestre passado. Perceberam? Tudo bem? Então, vejam, STJ, olha para a tela. Crime antecedente. Tá? Aptidão de denúncia, crime de lavagem, não existe, bastando com relação, olha agora, às condutas praticadas antes dessa lei, a presença de suficiente que objeto material proveniente diretamente de uma daquelas infrações penais mencionadas nos incisos do artigo 1º dessa lei. O aluno desavisado vai falar assim, está errado o julgado, porque está tudo revogado nos incisos. Você está desavisado, irmão. Sinto em dizer ali. Tá? Ok? Então, lei penal no tempo. Tá? Sigamos, portanto. Mesmo informativo, 6ª turma. Crime objeto do julgado. Artigo 311 do Código Penal, que você vai abrir agora. 311 do Código Penal. Qual é o informativo? O mesmo, não mudou, que você anotou. Não anotei. Aí, desculpa, aí... Isso. Aí também não posso retroagir tanto assim na aula. Abriu? Bom. Então vamos lá. O que diz? Leia para si o tipo penal. º 311 do Código. Leu? Se eu alterar a placa do meu carro, tem esse crime? Tem? Se eu alterar o chassi do meu carro, tem esse crime? Tem? Tem. Se eu alterar o renavan do carro, no documento naquele verdinho, tem esse crime? Não, né, gente? Falsidade ideológica. Viu como eu pego vocês? Lê de novo o tipo penal. Você leu sem atenção, Flávia, por isso que você errou. Luísa, tá bom. Percebeu? Tudo bem? Então, sinal identificador do veículo. No veículo. O que a gente fez? Ele alterou o sinal identificador de um semi-reboque. Semi-reboque é veículo? É veículo, né? Agora, semi-reboque é veículo automotor? O tipo fala veículo automotor? Ou fala só veículo? Se for só veículo, talvez um patinete pode ser um veículo, né? Enfim, então, é veículo automotor? Um semi-reboque? A Luísa fez assim, como quem diz, não sei. Pois é. Mas você vai socorrer-se do próprio Código de Trânsito Brasileiro, que no artigo 98 elenca lá. Vamos procurar, vamos pegar aqui. Abram aí, lei. Vai ter que ser na internet, que o código não vai ter esse artigo lá, talvez. Não quero dar exemplo ruim não, tá? Mas tem que pegar o celular, não tem jeito. Lei 9.503. Deixa que eu leio para vocês. O tio Gabriel lê. Não costuma, não. 96, capítulo 9, dos veículos. 96, caput. Os veículos classificam-se em, inciso 1, A, B, C, D e E. Automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque e semi-reboque. Então, 96.1, a linha A traz veículo automotor, a linha E, reboque e semi-reboque. Então, o próprio CTB, ele fez a distinção entre veículo automotor,
elétrico, de propulsão humana, de tração animal e reboque ou semi-reboque. Então, para o próprio CTB, semi-reboque não é veículo automotor. É veículo. Contudo, não é automotor. Portanto, não satisfaz o elemento típico 311. Então, tem esse crime, sim ou não? Imagina que você é ministro da STJ. Já pensou, ministro da STJ? Ministro Pedro? É só cortar o cabelo, né, cara? Por favor, né? Quando eu cortar, manda que eu faça um implante aqui. Uma vez a Patrícia convenceu de fazer tratamento capilar, eu fui na médica, era bam, 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 consulta caríssima, tal, aí cheguei lá, vai ter que tomar isso, aquilo, 7 remédios, 5 fórmulas, e passar 3 vezes por dia, Pedro, fica massageando o cabelo assim, massageando durante 5, 10 minutos. Eu falei, 3 vezes por dia? Lá é. Falei, tá, de manhã e de noite no banho, ok. Mas quem vai levar para mim durante o dia para massagear meu cabelo? Eu não posso dar aula assim, massageando meu cabelo. Não posso ficar durante, eu não vou fazer. Aí a mulher falou, olha, se você não vai fazer, eu não tenho interesse em te atender, porque você vai dizer para todo mundo que você tratou comigo e não funcionou. Eu falei, a senhora está certíssima, então vou-me embora. E está certa, claro. Está certa, né? Enfim, fiquei puto. Mas ela está certa. Né? Fala, ih, fulana, não funciona não, já vai, né? Fala mal da médica. Então, quer dizer, vamos lá. Tu não fala mal do teu coach? Ai, que ele mandou eu ler essa apostila até quinta-feira, não deu tempo. Não funciona. Ah, você que não cumpriu o que ele mandou. Mas, claro, isso é, aspas, incumprível. Não é? Enfim. Vamos lá. Então, não satisfaz o elemento típico. Olha lá. O STJ valeu-se, né? Sabe que eu toco na ferida, né? Enfio o dedo e torço para doer. Mas depois que dói, não dói nunca mais. Dor é uma só. O próprio CTB, no artigo 96, inciso 1, diferencia veículo automotor de semi-reboque. Então, é atípico. Tudo bem? Gabriel, tem algum crime? Não, não tem nenhum outro crime. Alterou a placa do semi-reboque? Não. Crime nenhum. Tudo bem? Tá? Vamos então prosperar. Estatuto do Desarmamento. Olha para a tela. O artigo 16 do Estatuto, ele foi considerado por essa lei aqui, ó, crime hediondo. Tá? Vão abrir que lei agora, vocês? Lei de crimes hediondos. Lei de crimes hediondos. Abram lá. Eu espero você abrir, não tenha pressa. Não se afobe não, que nada é para já. E aí? Abriram? O que diz o parágrafo único? Hã? O que diz o parágrafo único? Ah, teu código não tem. Pacote anticrime, entendi. Vamos para a internet. Não, tem sim. Tem sim. Tem sim. O que diz o parágrafo único? Alguém com atitude pode pegar e sair lendo de uma vez? Geralmente um homem tem que ter atitude. Genocídio e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no 16. Tá? Muito bem. Luísa, escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer, Luísa. Essa música você conhece, é Tom Jobim, né? A aula que você faltou, ficamos aqui, se era Tom Jobim, se era Vinícius, lembra? Então é Tom Jobim. Tá? Adoro essa música. E eu do Beto Guedes. A música chamada Gabriel.
Quem é Beto Guedes? Vocês não vão saber quem é, deixa para lá. Vocês não sabem o que é bom, né? Então vejam. Aí qual foi a discussão em 2017, quando a lei teve seu advento? Era dezembro e eu atualizava meu livro para acrescentar essa lei, aí fiquei pensando, aí conversa com um, conversa com outro, liga para um, liga para outro, e isso rendeu um dia inteiro de bate-papo no WhatsApp com o Rogério Sanches, não é? O que você acha, que não acha? Minha conclusão, falei, cara, eu acho que todo o 16 está abrangido. Por quê? Como diz aí, posse ou porte de arma de fogo dos restritos? O que disseram alguns? Se a lei fala posse ou porte, foi só o caput do 16. O parágrafo único, hoje parágrafo 1º do 16 do Estatuto do Desarmamento, que trazia condutas equiparadas, não era crime hediondo. Né? Raspar a arma, possuir a arma com numeração raspada, ter em sua posse explosivo, né? Não é hediondo, por quê? Porque diz o artigo 1º, parágrafo único dos crimes hediondos, a posse ou porte de arma de fogo restrito não abrangeu as condutas do parágrafo único do 16 da Lei de Armas. Eu não, peraí. O legislador, ele colocou lá a rubrica do tipo que é posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E se ele não distinguiu, abrange todo o 16. Portanto, tenho para mim, concluir, e coloquei no meu livro, ainda correndo o risco de ser minoritário ou isolado, que todo o 16 passou a ser hediondo. E agora vem o STJ e diz rigorosamente isso, olha para a tela. Delito considerado hediondo, alteração legislativa, que abrange o caput e o parágrafo único do artigo 16. Então, não é só a cabeça, o parágrafo único também. Então, ter uma arma de fogo de uso restrito com numeração raspada também é hediondo, por exemplo. Tá bem? Veja o artigo 16 aí, parágrafo único na sua lei, Estatuto do Desarmamento. Abra essa lei. Não tem lá entregar arma à criança, não tem negócio desse? Vamos lá, deixa eu... Abriu? Achou? Você está com a CLT aberta, eu vou embora. Vou embora. Tem um ditado que diz, mulher, está atravessando o inferno, não pare. Se ela está procurando, está na CLT, não vai, sai logo disso. Passa. Aula de direito. Trabalho não é direito. Né? Não é certo falar de direito do trabalho, não é direito. Luísa. Amo o quê? Melhor ramo, né? Achou? O que diz o inciso 3? E o 4? Próximo inciso. Então, entregar arma por uma criança ou adolescente é crime hediondo. Percebeu? Disse o STJ. Na minha opinião, julgado corretíssimo. Tá bem? Vamos prosperar. Próximo julgado. Isso aqui. Vamos lá. Aliás, vamos ver isso no próximo bloco. Deve gente tomar café que nem cachaça? Vira assim? Lá. Eu. O agente foi denunciado por uma infração penal de menor potencial ofensivo. Ok. E na audiência preliminar, o Ministério Público ofereceu a transação penal. Ok. O agente aceitou, não é? Orientado, olha, você não está assumindo culpa de nada, ninguém está te condenando, absolvendo,
Isso é só uma medida despenalizadora para evitar o processo. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então não assumiu culpa de nada. Muito que bem. E aí depois ele falou, aceita que depois a gente vai discutir em habeas corpus se teve crime ou não. O autor do fato, suportor do fato aceitou, e depois tentou trancar a ação com habeas corpus no STJ. O que o STJ disse nesse julgado? Não é para você ler e ler para mim. O que ele disse, em outras palavras? Olha, se você aceitou a transação, não teve denúncia. Quer dizer, o processo não começou. Não tem uma ação ajuizada. Denúncia até pode ter. Mas não tem uma ação penal instaurada para ser trancada. Você aceitou a transação penal para justamente não ter o processo. Se não tem o processo, não há o que ser trancado. Então, denego a ordem de habeas corpus. Que é um raciocínio muito bem feito, né? O que aconteceu? Desse julgado, você não sabe, mas eu vou te falar, não está aqui, mas eu vou te falar. Houve outro HC no Supremo, relator Gilmar Mendes, que deu uma liminar para dizer o seguinte: opa! É claro que ele pode discutir o mérito ou algum outro fato em habeas corpus. Ter aceitado a transação penal não significa inviabilidade de habeas corpus para questionar algum fato jurídico daquele processo. Até porque o argumento dele aqui foi um argumento assim, muito bom. Muito bom. E quem disse foi um cara oriundo do Ministério Público. Tá? Enfim, se você gosta do ministro Gilmar ou você não gosta, isso é um problema teu, um problema meu. Mas o fato é que, em direito constitucional, é o maior do Brasil. É o maior. Esquece. Ah, mas eu não gosto dele. O problema é teu. Pedi para você gostar. Estou dizendo que ele é o maior do Brasil constitucional. Ponto. Então, está falando bem do Gilmar? Não, estou falando que ele é o maior do Brasil na matéria dele. Só isso. Aí, caiu o seu anel aí, cara. Fica tirando o anel. Vou falar para Beatriz, tu fica brincando com a aliança de casado de vocês. Aí vai perder? Enfim, aí tem que comprar outro, levar para o padre abençoar de novo. Aí sabe o que ela vai falar? Já que vai comprar, só vamos trocar logo as duas. Ela vai querer comprar uma mais cara, tu vai quebrar a cara. Perde para tu ver. Né? Ainda vai dar 6 meses de briga. Por que você perdeu a aliança? Como você perdeu? Enfim. A mulher dele é braba, né? Toda mulher é braba. Evidente que é. Mulher braba é pleonasmo. Nervosinha, né? Nervosinha, estressadinha. Todas são, né? Enfim. Então o Gilmar falou o seguinte: até porque só cabe transação penal se um processo for viável. Se o processo, o MP verificar que o processo não é viável, porque tem insignificância, outro motivo qualquer, ele não tem que oferecer transação, ele tem que arquivar o inquérito. Não é? Ele não pode falar assim, isso aqui vai dar em nada, pelo menos vai cumprir uma transação penal. Não pode. Só é viável a transação se a ação penal for viável. Se ela for inviável, não pode oferecer uma transação, tem que arquivar o inquérito. Por insignificância, eu quero outra causa. Ele fala assim, a prova aqui está fraca, né? Não vai ser condenado não. Então, eu vou oferecer a transação. Não pode. Então, o Gilmar concedeu liminar para o quê? Garantir que ele possa discutir, sim, em HC, algum evento jurídico daquela ação penal. Tá bem? Então, cuidado, se você leu isso aqui no STJ e não sabe disso no STF, você vai para a prova com informação errada. Foi uma liminar, tá? Uma liminar concedida em dezembro ou novembro do ano passado, tá? Mas vamos lá, olha para a tela. STJ, HC prejudicado, superveniência da transação penal. A concessão da transação impede a impetração de HC. Tá bem? Decorrência lógica, pois não há ação penal instaurada para que se possa trancar. Então, o STF já disse que não, pode sim. Tá? Então, cuidado com isso em prova.
Bom, vamos prosperar para os informativos do STF. No Supremo Tribunal Federal, informativo 954. O que se julgou no informativo 954? Crime de estupro e beijo lascivo. Vem para cá. Abra o artigo 217-A. Abre direto no artigo? Mera coincidência. Você é trabalhista, você não gosta de direito, então foi mera coincidência. Não foi intimidade com o código, não. Isso é um código, não é uma mera consolidação das leis trabalhistas. Enfim. Pegou um monte de coisa separada daqui, Getúlio Vargas juntou tudo e essa merda que está aí, a CLT. O código não há crime seria entre o que defina, né? É uma coisa evoluída. Também não chega a ser um CTN maravilhoso, lindo, mas é muito mais do que uma mera CLT. Enfim. Né? Consolidação da legislação truncada. Não, confuso é processo civil, é um inferno. Vamos lá. Abriu. O que diz o caput? Ia cair bem um cafezinho agora, né? O que diz o caput? Vai, não dispersa não. Não, leia para si, não para outrem. O agente fez o que aqui? Ele deu um beijo lascivo numa criança de 5 anos. Esse doente cometeu o quê? Isso é estupro de vulnerável? Beijo lascivo com a intenção de satisfazer a lascívia. Não é um beijinho de pai e mãe carinhoso. Eu pego minha filha de 1 ano e meio, encho de beijo no rosto todo, ela vira assim, aí dá um beijinho na boca dela, assim, no nariz, ela fica toda feliz. Não estou falando disso. Um beijo lascivo, de língua, querendo satisfazer um desejo sexual. É estupro de vulnerável? STF, é. Olha para a tela. É e é. 8 anos de reclusão, pena mínima. A ação consistiu em ato libidinoso, que foi um beijo lascivo, contra a vítima de 5 anos de idade. Qual foi o grande argumento do ministro Alexandre de Moraes, que é um grande ministro? Aliás, eu estudei para passar em concurso pelo livro dele de Constitucional. Primeiro livro do Brasil que veio trazendo a jurisprudência do STF o tempo todo. O livro era fantástico, ainda é. Então, ele me aprovou no concurso, o ministro Alexandre de Moraes, pelo seu livro. Ele falou o seguinte: para determinadas idades, a conotação sexual é uma questão de poder, mais precisamente, de abuso de poder e confiança. Tu não pode deixar teu filho, vou dormir na casa da amiguinha. Não, não vai o cacete, não vai. Não sei quem é o pai dela, a mãe dela. Isso é terrível, não é? Não é mole, não. Então, quer dizer, está certo. Eu acho que está certo o grande argumento do ministro Moraes. Eu acho correto. Vejam. Mas é desproporcional, Gabriel. Um crime hediondo, 8 anos, regime fechado, pode até ser. Mas é só mais uma desproporcionalidade da lei brasileira. Tá? Mas acho que está certo. É estupro de vulnerável.
Vamos prosperar. Bom, vamos agora para o informativo do Supremo Tribunal Federal 955. Lavagem de dinheiro e apuração da infração antecedente. O que aconteceu? Olha que legal, ó. Isso aqui é um inquérito originário do Supremo. Não, não é esse aqui não, é o anterior. Esse aqui. Se é um inquérito no Supremo, o Supremo não é o juízo natural dos fatos, então estamos a falar de quê? De uma situação de foro especial, prerrogativa de função. Tá? Quem foi denunciado e pelo que aqui? Olha para a tela. O Supremo recebeu denúncia ofertada contra deputado federal por lavagem de dinheiro e corrupção. Mas ele recebeu pela corrupção e rejeitou em relação à lavagem. Tá? Muito bem. O deputado federal tentava embarcar em avião utilizando passagens custeadas pelo primeiro. Ou seja, foi apreendida uma vultosa quantia em dinheiro na posse do deputado federal. Lembra aquele caso que ficou famoso, um deputado, acho que era deputado, tentou embarcar no aeroporto de Brasília com 400 mil na cueca? Lembra? Pois é. Se o dinheiro é lícito, amigo, leva na mala, leva na mochila, mala de mão, na pasta, bota no bolso. Não é? Simples. Não pode sair do Brasil com mais de 10 mil reais em moeda, ou equivalente em dólar, em euro. Não pode. Tá? Agora, basta que ele vá no site da Receita e preencha uma DPV, Declaração de Porte de Valores. Então ele pode sair com 100 mil na mochila, desde que ele declare que está transportando o valor de 100 mil reais. Isso é totalmente lícito. Agora, estava escondida, alguma coisa tem, não é? Como Gedel Vieira Lima. Ninguém em sã consciência deixa 51 milhões de reais um apartamento vazio em Salvador. Em Salvador. O que você tem contra? Nada, amo Salvador. Passei muitos carnavais lá também. Mas, enfim, mas Salvador, como toda a capital, é uma cidade muito perigosa. Muito perigosa, igual Rio de Janeiro, São Paulo, vai deixar 51 milhões, apartamento vazio. Ah, deixa lá, Deus toma conta. Quer dizer, alguma coisa tem. Por que não bota no banco para render 120 mil por mês de rendimento? Não é? Então, alguma coisa tem. Então, aqui foi esse fato. Mas o que entendeu o Supremo? Vamos à tela. No que se refere à lavagem, não vislumbrou narrativa fática a ensejar a configuração desse crime. Ou seja, o Supremo não disse que não tem prova e nem poderia. Não tem prova disso, tem prova não. Falou, a descrição da denúncia pelo PGR não vislumbra nos fatos uma lavagem de dinheiro. A PGR limitou-se a expor, a título de conduta reveladora de lavagem de dinheiro, a obtenção de vantagem devida proveniente do delito de corrupção passiva. A conduta de esconder notas pelo corpo sob as vestes, nos bolsos do paletó, junto à cintura e dentro das meias. Então, tinha dinheiro dentro do paletó, no bolso, na meia. Onde você pensou, talvez sim. Não se reveste da indispensável autonomia em relação ao crime antecedente. Bom, se ele não estava ocultando dinheiro, não sei o que é ocultar e esconder, né? Mas, enfim, eu não ando com dinheiro no bolso do paletó, na meia. Eu ando porque, enfim. Mas o Supremo disse, não é falar, isso não configura lavagem, não. Não houve narrativa fática que dê suporte à tipificação da conduta no crime de lavagem de dinheiro. Tá legal? Bom, próximo julgado do Supremo Tribunal Federal. Olha, inquérito 4624, então, portanto,
foro especial no Supremo, deputado federal, senador da República, e o agravante pretendia o quê? A remessa dos autos à Justiça Federal em razão dos investigados ocupar atualmente cargo de deputado federal. O que diz o Supremo? Os delitos imputados foram cometidos, supostamente, quando o investigado era senador, mas não estava relacionado ao cargo. Isso aqui é nada mais nada menos do que uma revisitação da questão de ordem decidida aqui na ação penal 937 no Supremo Tribunal Federal, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que o foro especial, por prerrogativa de função, deveria exigir o quê? Pertinência temática e contemporaneidade com o mandato. Teve uma razão não técnica para o Supremo entender assim, que eu não vou dizer qual é. E, por favor, não insistam, porque se insistirem, eu acabo falando. Mas eu não quero falar. Não sou fofoqueiro. Não posso falar. Para. Não começa. Não, não começa, eu não quero. Não, quer dizer, eu quero, mas não posso. E aí, o que acontece? Tem que ter relação com a função e tem que ser no mandato. E aí, qualquer crime que não tenha os requisitos não será julgado pelo foro especial, então, como realmente não tinha, tá? No caso concreto. Tá bem? Sigamos, portanto. Vamos para o informativo 958 do Supremo Tribunal Federal. Execução provisória da pena e trânsito em julgado. Bom, isso aqui foi quando o STF fez o quê? O STF, ele revisitou o tema depois de tantas idas e vindas da possibilidade da execução provisória da pena. Execução provisória da pena. E aí, o que eu acho uma excrescência jurídica, tá? Total. Aí eu acho que não. Tudo bem, você pode achar. Eu acho que é uma excrescência total, tá? A diferença é o detalhe. Eu tenho 20 anos de prática criminal. Talvez você nunca tenha feito uma audiência criminal na vida. Por isso, talvez você pense assim. Mas não quero corrigir o pensamento de ninguém. Você pode pensar assim, eu penso assado e viva a divergência, tá? Só te dou um exemplo que é muito corriqueiro, acontecia muito comigo. Segunda instância, réu condenado, há 4 anos e 6 meses. Não cabe PRD. Cana, prisão, chilindró, um andar abaixo do inferno. Né? Brasil, Rio de Janeiro, inferno, prisão. Acima do inferno só o Rio e abaixo a prisão. Ou seja, o Rio é quase o inferno, né? Enfim. Durante o recurso especial, ou durante o julgamento no tribunal, um dos crimes prescrevia. Ou então, no STJ, eu conseguia muito redução de pena. Então, 4 anos e meio, que eu não quero perder, reduzia para 3 anos e 8 meses, 4, 3 e 10. Reduzia e substituía por PRD. Então, o condenado, ele ficava preso para depois de 1 ano e meio dizer ao STJ, olha, cabe pena alternativa, tá? Você ficou preso à toa. Enfim. E outras questões mais. Pois então. E aqui o Supremo disse, ele revisitou o tema, dizendo que não é possível execução provisória da pena. Ou seja, isso de cumprir a pena após a condenação em segunda instância não pode. Trânsito em julgado é trânsito em julgado ao final do processo. Após decisão de segunda instância, não tem trânsito em julgado. Claro que não, nunca teve. Alguém inventou que sim, mas nunca teve. Tá? Enfim, portanto, o Supremo aqui reafirmou essa questão. Tá? Então,
A partir disso, mudando sua posição, não cabe mais execução provisória da pena. Ah, então quer dizer que ele não pode ser preso? Pode, mas vai ser uma prisão preventiva. Né? Muito bem. Sigamos. Não vou falar sobre isso para não gerar confusão. Tá? Próximo julgado. Memo informativo do Supremo. Um julgado sobre tráfico de drogas. Tá legal? Bom, qual é o pano de fundo aqui julgado? Abra aí o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Abra aí. Abriu? O que está escrito aí? Quais são os requisitos para o tráfico privilegiado incidir? Vamos lá, estão escritos aí, não estão os 4? Ser o agente primário. O que mais? Ter o agente bons antecedentes. Não se dedicar à atividade criminosa e não integrar uma organização criminosa. Opa, volta. A tela pulou. Ok? Eles são cumulativos? São. Agora a questão é a seguinte. A quem interessa obter o privilégio? A acusação ou a defesa? Não impede que a acusação lute por isso, não é? Mas a quem interessa mais? A defesa. Então a defesa teria que provar a presença deles, não teria? Vamos por partes. Como se prova a presença dos requisitos 1 e 2? Olha para a tela. Como se prova? Como se provam as suas presenças? Pela FAQ. Pela FAQ. Tu verás que o agente é primário e de bons antecedentes. Agora, senhores, como se prova a presença dos últimos requisitos? Eu tenho que provar que o agente não se dedica à atividade criminosa ou que ele não integra uma organização criminosa. Correto? Como é que se prova isso? Como se prova? Não se prova. É impossível provar. Isso é prova de fato negativo. Dá para provar que o agente se dedica sim à atividade criminosa, ou que ele integra sim uma organização criminosa. Agora, provar um fato negativo é a prova diabólica, é impossível. Não tem como provar que ele não se dedica, não integra. E aí, uma coisa que eu sempre disse, e agora vem o Supremo e fala a mesma coisa. Aqui vai haver uma inversão, olha lá, inversão do ônus da prova. Se a acusação não provar que o agente integra sim ORCRIM ou dedica-se sim à atividade criminosa, haverá a presunção de que os requisitos estão presentes. Disse aqui o STF.
Como? Com outras palavras. Olha para a tela. Parágrafo 4º, tal, papapá. E ó, sem qualquer indicação de envolvimento em atividades ilícitas. Certo? Aí segue. As provas dos autos não são aptas a demonstrar o envolvimento do paciente em ORCRIM. Então, se não se comprova isso, não é? Deverão ser comprovadas. E afasta-se em presunção. Se não houver prova, olha agora, nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena. Tudo bem? Ok? Então, vamos seguir com os informativos do mês anterior, só que no próximo bloco. Então, vamos lá. Seguindo. Vamos agora para os informativos de setembro. Começando aqui pelo STJ. Vamos lá. Vamos para a tela. STJ, vamos começar com o informativo 655. Atenção. O que aconteceu? Leia só isso aqui, ó, por favor, para a gente entrar no tema. Leu? Ok. O que a gente fez? Olha aqui. Ele registrou no celular imagens e filmou cenas de sexo explícito entre outros corréus e 2 adolescentes. Certo? Vamos ler agora o artigo 240 do ECA. Vamos lá. ECA 240. Veja lá o tipo. O que diz? Leu? Filmar 2 adolescentes com seus parceiros em cenas de sexo explícito. Tem concurso de crimes? Tem 2 crimes aí do 240 ou é um crime só? E aí? Eu tenho um crime ou são 2 crimes? O STJ aqui entendeu que é crime único, o que é altamente discutível, tá? Mas olha lá, entendeu? Crime único. O tribunal, a COR, entendeu que era uma única conduta. Mais 2 crimes, havendo concurso formal de crimes. E o que disse o STJ? Todavia, representa subordinação típica única. Ou seja, é um crime só do 240. Então, o STJ afastou o concurso de crimes para reconhecer um crime único. Ah, mas, Gabriel, foram 2 pessoas, sim. Mas o que ele fala foi o seguinte, aqui. Essa dupla subjetividade passiva será levada em consideração na aplicação da pena. Aqui, ó. Tudo bem? Crime único. Tá? Bom, vamos seguir agora para
Sexta turma, mesmo informativo, sexta turma. Bom, o que aconteceu aqui? Abra a Lei Maria da Penha, vamos lá. Abra a Lei Maria da Penha. Artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. Temos lá uma medida protetiva de urgência que é o quê? Manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses, certo? Muito bem. Vem para cá. A quem compete fixar essa medida protetiva? Ao juízo criminal, ou seja, o juízo da vara de violência contra a mulher, do juizado de violência contra a mulher, melhor dizendo, ou da justiça do trabalho. Você vê que baixou o nível da aula falar isso, né? E aí, é a justiça criminal do juizado de violência contra a mulher, JVDM, ou a justiça trabalhista? E aí? É evidente que não pode ser a justiça do trabalho. E por que não? Porque a justiça do trabalho, ela tem competência constitucional para julgar conflitos decorrentes do contrato de trabalho, que não foi o caso. Então, a competência aqui, e foi, olha para a tela, foi o que disse o STJ, é da justiça criminal, do juízo de violência contra a mulher. Entenderam isso? Tudo bem? Bom, mutatis mutandis foi o que ele disse aqui. Tá? Vamos agora, ainda neste mês, para os informativos do Supremo Tribunal Federal, começando pelo 949. Tá? Uma questão que deu muito o que falar. Muito mesmo. Que o Supremo Tribunal Federal julgou. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Colaboração premiada. O réu A faz uma colaboração premiada e fala do réu B. A colaboração premiada é meio de prova? É meio de prova? Não, não é. E é por isso que a lei fala que o juiz não pode condenar com base só na colaboração. Ela é um meio de obtenção de prova. E o réu A delata o réu B e apresenta provas contra ele. E-mails trocados, mensagens do aplicativo infernal chamado WhatsApp trocadas, falando de propina, de comprar o deputado, de isso e vantagem, aquilo. Um monte de prova. Um monte de prova. Ok. E aí o que acontece? Na hora do final do processo, onde as partes fazem alegações finais, o juiz abre prazo comum para todos os réus. Tudo bem? Olha para a tela. Então, o que o réu A disse em suas alegações finais não será visto pelo réu B, o prazo é comum. Só que o réu A delatou o B. Então, qual foi a tese que chegou ao Supremo Tribunal Federal? O A, ele passa a ser também uma espécie de testemunha de acusação. O A traz aos autos elementos de prova da incriminação do B. Então, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, o réu B ele tem que ter ciência
de tudo que o réu A disse em suas alegações finais para poder defender-se das acusações e provas contra ele produzidas. Então, esse prazo não pode ser comum. Na verdade, o réu B tem que se manifestar depois do réu A, para que ele possa conhecer tudo que o réu A disse, alegou e produziu prova contra ele, para depois defender-se. Entenderam isso? Tudo bem? Muito bem. Então, isso aqui gerou muita discussão, tá? Mas eu acho correto, tá? Eu acho correto. Por quê? Porque o B, aliás, foi o espírito do legislador quando alterou o CPP em 2008, que passou o interrogatório para o último. O réu tem que saber tudo o que foi dito contra ele pelas testemunhas para poder se defender. Ô, doutor juiz, a testemunha A falou isso, mas não é verdade por conta disso, disso. Tá? Teve gente que não gostou da decisão, eu gostei, eu achei bem coerente. Talvez quem não gostou nunca tenha atuado num processo criminal, nem sabe como é. Se soubesse, talvez. Né? Enfim, mas críticas à parte, eu acho correto, tá? Contraditório para a defesa. Bom, aí o Supremo disse, olha, não tem previsão legal, tá? A colaboração, olha aqui, ó, é meio de obtenção de prova, permitir que se ofereçam memoriais escritos dos colaboradores, ao mesmo tempo comprometeria o pleno exercício do contraditório. Tá? Não tem previsão legal, mas deve ser entendido assim. Tá bom? E disse mais aqui, ó, pouco importa na espécie a qualificação jurídica do agente acusador, se é Ministério Público ou réu colaborador. Ele está acusando outra pessoa. Tudo bem? Depois vale a pena pegar os votos e ler, tá? Que assim, é inviável, né? Os votos do Supremo tem 100 laudas, 200 laudas. Por isso que demora para julgar. Se cada ministro elaborar 100 laudas de cada processo, não vai julgar nunca. Por isso que demora. Depois diz que a prescrição ocorre porque a defesa recorre demais. Não, você que demora para julgar, amigo. 3, 4, 5, julgar um recurso simples, 3, 4, 5 anos. Um julgamento leva às vezes 3 dias. Vai julgar nunca assim, vai prescrever por culpa sua exclusiva. Enfim, então, ele é acusado, ele passa a ser um acusador. Tá? Vamos seguir para o informativo 952. Dispensa de licitação, atuação jurídica e responsabilização criminal. O que acontece? Um assessor jurídico, ele emitiu um parecer em um processo de licitação. Havia ali uma licitação em caráter emergencial. E aí, com base no artigo 24 ou 25 da Lei de Licitações, houve uma dispensa de licitação. Não é isso? A lei traz um rol de hipóteses nas quais a licitação pode ser dispensada ou não exigível. Tá? E dispensar fora dos moldes legais configura crime previsto na Lei de Licitações. E foi o caso aqui. Houve um caráter emergencial, houve licitação com dispensa de licitação, contratação sem licitação. Depois descobriu-se que aquela dispensa era fraudulenta. A situação emergencial alegada para a efetiva dispensa de licitação não existiu, faticamente. E denunciaram o assessor jurídico que emitiu um parecer favorável à dispensa. O que disse, com absoluta razão, o Supremo Tribunal Federal. Ao assessor jurídico que emitiu um parecer de dispensa de licitação, cabe verificar o fundamento jurídico.
ele tinha em suas mãos um decreto municipal decretando, não é, atestando a situação de emergência. Então, o procurador, ele viu o decreto de situação emergencial e falou, realmente, se tem um decreto, a situação é emergencial. Emitiu um parecer favorável à dispensa. Supremo, nada disso. Olha para a tela, vamos ver. Concedeu o HC para trancar a ação penal movida contra o assessor jurídico. Por quê, Gabriel? Porque ele emitiu o parecer no processo licitatório, supostamente fraudulento, e assinou o contrato formalizado. Ele, de acordo com a denúncia, tinha função vinculada à administração do município, que lhe obrigava a fiscalizar a regularidade, não é? E todo município tem lá as suas falcatruas, né? Regularidade de dispensa de licitação e do contrato. Então ele agiu com dolo ao reputar a celebração do contrato como de caráter emergencial, embora não o fosse. O que entendeu o Supremo? Não se pode exigir do assessor jurídico conhecimento técnico de todas as áreas e não apenas do direito. Não compete no processo de licitação, não compete à assessoria jurídica averiguar se está presente a causa de emergencialidade, mas apenas se há nos autos decreto que a reconheça. A sua função é zelar pela lisura sob o aspecto formal do processo, de maneira a atuar como um verdadeiro fiscal de formalidade, somente. Ou seja, o que diz o Supremo? O assessor jurídico, o procurador, ele não tem obrigação de saber se há ou não, faticamente, a situação emergencial. Ele vai fiscalizar e analisar o aspecto formal. Diante de um decreto que confirma a situação de emergencialidade, ele emite um parecer favorável de acordo com a situação formal que ele é apresentada. Exigir que ele tenha conhecimento fora do direito significa responsabilidade penal objetiva. Claro, se ele tivesse dolo, se ele soubesse que era uma dispensa fraudulenta e mancomunado com o prefeito, ô, seu prefeito, vamos fazer aqui e tal, emite aí faz um decreto, dizendo que é emergência, que eu justifico aqui, a gente faz uma falcatrua, ok. São coautores do crime de dispensa de licitação indevida. Agora, se ele não souber, se não se provar o dolo do assessor jurídico, ele não pode ser penalmente responsabilizado. Tá? Olha aí o Supremo, olha aí, dá uma olhada aí. A jurisprudência da Corte, inclusive, é firme no sentido de que o parecer puramente consultivo não gera responsabilização penal. Ok? Tudo bem? Vamos então para o próximo julgado do STF, informativo 952. Uma questão bem interessante. Abram aí essa lei aqui, ó. Essa aqui. Abram aí. Ela é pequena, tá? Cuidado. Abriram? Artigo 183. Traz um crime. Um crimezinho. Qual? Desenvolver clandestinamente serviço de telecomunicação. A Constituição diz que o serviço de telecomunicação compete privativamente à União explorar, diretamente ou indiretamente,
por autorização, concessão ou permissão, serviço de telecomunicação. Tá? E para você ter uma televisão, uma rádio, você tem que ter autorização do poder público, da União. Você passa a ser um concessionário, enfim. E aí, qual é o crime aí? É exercer qualquer atividade de telecomunicação clandestinamente, ou seja, sem autorização do poder público. Você tem que ter um alvará. Qual é a natureza jurídica de um alvará? Vai, administrativo. Até administrativo, mas é uma licença? É uma autorização? É ou não é? Lembra-me bem, quando fundamos o curso Fórum, onde a prefeitura pediu uma licença, um alvará, para no terceiro andar do prédio funcionar um curso preparatório para concurso. E o município nos autorizou. Você vai abrir um restaurante, tem que ter o alvará do município. Então, ó, aqui você pode ter restaurante. Então, o alvará é uma autorização do poder público. Então, a Anatel, que concede o alvará para você explorar um serviço de telecomunicação. Então, qual é o crime? É você explorar sem a Anatel autorizar. E isso é muito comum. Rádio clandestina. Já pensou? Vou criar a rádio do Habib. Boto lá na minha garagem uma antena, enfim, todo equipamento. Pego 20 mil, gasto em equipamento, boto uma rádio. Aí faço previsão do tempo, falo do horóscopo de manhã, para as senhoras que gostam. Ai, meu horóscopo, hoje é o dia do escorpião. Né? Ai, quando é que vai ser? Áries, Câncer, Sagitário. Aí falo do trânsito, aí promoção do mercado, se vai chover, se não vai. Mas ali para a vizinhança. Tá? E se você reparou, a rádio... Espera aí, gente. A rádio que você ouve no carro, em casa, ela só funciona, aquelas rádios só funcionam de 88 a 108, é frequência. É onde a Anatel autoriza. Dali para fora você não pode usar. Por quê? Porque se eu monto uma rádio, eu posso gerar interferência onde? Na comunicação do poder público. Se eu montar uma rádio clandestina aqui, é capaz de eu gerar... fugiu a palavra. Interferência na comunicação do Santos Dumont, aeroporto. Aviões que pousam e decolam. Está lá em cima o avião da Gol para pousar. Torre e autorização para pouso. Concedida. Se eu interferir na comunicação, imagine um acidente, a grande dimensão de um acidente aéreo que eu posso causar. Um prédio entra no Rio Branco 1, naquele prédio enorme, que é perto ali. Não é? Então, quer dizer... Ou a decolagem autorizada. Aí vai decolar, aí tem um avião vindo para pousar. Não dá para ver, o pouso é a 285 km por hora. Você vê quando está perto. Não é? Tu vê lá paradinho para pousar, não é? Ele está a quase 300 por hora. Então, a autorizada, aí vai, decola, aí lá em cima colide com o outro. Olha aí, mata 400, 500 pessoas. Então, o crime é de perigo abstrato e é grave por isso. Você pode gerar intervenção na comunicação com a polícia, tá bem? Por isso que é esse crime aqui. Então, a Anatel autoriza naquela frequência, tá. Bom, agora, isso é uma coisa, telecomunicação, rádio, televisão e sinal de internet. Eu contrato a minha internet, aqui no Rio de Janeiro, a NET. Pago lá R$100 por mês, 60 megas. É uma porcaria que não funciona igualmente. Mas eu distribuo para os vizinhos. Eu pego o meu sinal, distribuo para os vizinhos e cada um me paga R$50 por mês. 20 vizinhos, tá bom? Já pensou? Né? Eu pratico esse crime? Sim ou não? É esse crime aqui? O STF e o STJ estão divididos. Serviço de internet é telecomunicação? Claro que não é. A própria lei... Acharam a lei? Não, né? Não deve ter, não. A lei fala,
serviço de telecomunicação é isso, artigo 61. E o 61, parágrafo 1º, fala, telecomunicação é serviço de valor adicionado é aquilo. Então, internet é serviço de telecomunicação ou é um serviço de valor adicionado? O STF entende que é serviço de valor adicionado, não é serviço de telecomunicação. Artigo 61, caput é parágrafo único. Então, se não é telecomunicação, o que diz o crime? Desenvolver clandestinamente serviço de telecomunicação. Se internet não é telecomunicação, fato atípico. E foi o que disse aqui. Olha aí o julgado. Empate na votação, também não é lá algo muito pacífico no Supremo, concedeu o HC. Olha aqui, ó, lê aqui. Aqui, ó. A questão de saber se a internet é comunicação ou não, ou simples serviço, não falei que a discussão é essa? É saber se é telecomunicação ou simples serviço de valor adicionado. Ainda não foi decidida. Foi, o Supremo entende que não é, mas já está querendo mudar de posição, tanto é que houve empate aqui na votação. Tá? Tudo bem? Então, mas até hoje o Supremo fala que não é. Logo não configura esse crime. Tá bem? Mas, vem para cá. O STJ entende que sim. O STJ fala serviço de internet é serviço de telecomunicação. Fala uma coisa engraçada, ele fala, o STJ, é serviço de valor adicionado e é telecomunicação. Ele junta duas coisas que a lei distingue. A lei fala no 60, serviço de telecomunicação é isso. Aí dispõe no parágrafo 1º, de valor adicionado é aquilo. Diferencia. Aí diz STJ, internet é serviço de valor adicionado e é também telecomunicação. Quer dizer, mistura o que o legislador separa. Tá bem? Bem, amigos, e aqui, com esse julgado, eu encerro a nossa análise dos informativos do STF e do STJ, caminhamos bem do mais recente para o menos recente e eu garanti a vocês a maior atualidade possível. Para os que vão seguir na turma sexta-feira que vem, as minhas aulas são sempre às sextas-feiras, tá? Sempre. Tá, Luísa? Para não faltar mais. Tava doente? Nada. Tu faltou porque quis. A mala do Sandro você veio, né, de família. Ah, tava melhor. Tá perdoada. Então, minhas aulas são sextas-feiras. Vamos começar a parte especial, começando pelo homicídio, os principais tipos penais. Para quem vai me aguentar mais um semestre, né? Nem eu me aguento às vezes, nos veremos sexta que vem. Para quem não for prosseguir, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês e vermos todos os julgados mais recentes do direito penal. Um abraço e até o próximo encontro.